Fala galera, beleza? LBGuys na área. Mais um vídeo aí do projeto Styline 52. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, então se você não viu outro vídeo, eu vou colocar o link aqui em cima e na descrição do vídeo. Então dá uma olhada lá. E assim galera, vamos continuar o que eu tava fazendo já, a parte da funilaria ali. Ontem eu acabei trabalhando um pouquinho no carro, porém eu tava sem minha câmera, então eu não pude gravar nada pra vocês. Mas agora na sequência já vou mostrar o que eu fiz. E se você está gostando desses vídeos do Projeto Styline, não esquece aí de clicar no gostei. E se não está inscrito no canal, se inscreve. Vai vir muito vídeo aí. Como eu já falei para vocês nos outros vídeos, toda a funilaria desse carro vai ser feita em casa. Então se você também pensa em restaurar um carro em casa, dá uma olhada nos vídeos aí para você pegar de inspiração para você aí. Porque eu, assim como talvez você que esteja vendo esse vídeo, não tenho nenhum conhecimento de funilaria e pintura. Estou adquirindo aí, botando a mão na massa, estudando, vendo vídeos na internet também. Então, sem mais delongas, vamos continuar o serviço aí. Começando aqui então, ó, desse lado do do motorista. Ontem eu gastei ele todinho essa soleira aqui, ó, com o disquinho flap, inclusive. Sofri um acidente, primeira vez que eu me corto com a esmeadeira. A sorte que foi só de raspão, não foi nada feio. Mas então aqui galera, essa soleira aqui, ó, meu ajudante aí, ó. Essa soleira aqui me surpreendeu bastante, porque eu achei que ela tá bem mais podre. E a parte pior é aquela ali, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu comecei a gastar ela justamente pra poder ver todos os pontos de ferrugem que eu teria que trabalhar, né. Então no caso aqui, ó, a gente vê um pontinho aqui. Esse aqui tá bem feio, aqui vai ter que fazer... Essa seção aqui também tá ruim. Aqui também tá ruim. E aquele pedacinho na frente. O resto ali tá bom. Então, em vez de fazer a soleira inteira, eu vou cortar pequenas seções aqui e fazer reparo nas seções que estão em pior estado. E o detalhe aqui, galera, como no outro lado aqui, ó, tinha muita massa. Eu acabei, no fim eu gastei tudo, não mostrei pra vocês, mas vou deixar uma foto aí ó, pra vocês verem. Tinha assim, ó, uma quantidade bem grossa de massa aqui, né? Então eu removi tudo. Aqui dessa parte também, essa parte já tá um pouco amassada. Eu vou tentar desentortar ela. Ali, ó, estão vendo? Tentar desentortar ela um pouco com o martelo, pra ver, tentar dar um acabamento melhor. Mas aqui eu não vou precisar fazer muito trabalho. Aqui o trabalho basicamente é na soleira. E do lado de lá, então eu não fiz mais nada depois daquilo que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, né? E hoje eu vou vir trabalhar nessa partezinha de baixo aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Eu vou trabalhar nela hoje. Eu vou fazer um tratamento nela antes, por dentro aqui, ó. Porque eu vou fechar ela em volta. Então agora eu vou começar passando aí um conversor de ferrugem nela por dentro, pra depois dar uma tinta de acabamento pra proteger e depois soldar em volta. Aqui então eu apliquei uma demão com pincel mesmo do conversor de ferrugem por dentro, porque depois eu vou fechar essa área, então eu quis tentar pelo menos proteger um pouquinho ela, para não continuar formando ferrugem como tá. E enquanto secava ali, eu já adiantei bastante coisa aqui. Eu peço desculpa por não mostrar para vocês passo a passo do que eu fiz, é que o cara se empolga e aí vocês sabem como é que é, né? Aqui eu já cortei essa seção porque eu consegui, galera, moldar uma chapinha. Eu comprei uma chapa 09, chapa 20, e muito mais fácil de trabalhar com ela, não tem nem comparação. E eu moldei aqui, ó, inclusive, notem aqui, eu fiz até o vinquinho dela ali, ó. Aí eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz, caso alguém tenha interesse. E eu fiz isso aqui só usando um martelo e uns pedaços de metal, ó. Estão vendo ali, ó? Ainda falta ali, ó, fazer uma correçãozinha, mas aqui, ó, ele encaixa perfeitamente ali, ó. Tá acompanhando o vinco de baixo ali, ó. E eu fiquei bem feliz com o resultado dessa peça. E quem quiser saber, então, eu vou mostrar agora pra vocês como é que eu fiz isso aqui em casa, usando só um martelo e uma morsa. Então, primeira coisa, pegar a chapa reta, né? Eu tinha pegado a chapa reta, medi o tamanho daquela partezinha de baixo, daquele vinquinho de baixo. Deu 1,1 cm. Aí eu fiz uma marcação aqui com a caneta, né? Coloquei aqui na morsa, usei dois pedaços de cantoneira. Aí eu coloquei ela aqui, pra até chegar na medida certinha ali. Apertei bem a morsa e com a mão mesmo eu vim e empurrei ela o máximo que eu consegui. Depois com o martelo eu vim batendo aqui, ó, bem nesse cantinho aqui,
para poder deixar o vinco reto desse jeito aqui, ó. Feito isso, aí eu levei essa peça lá pro carro. Aí, para poder fazer essa curvinha que vocês estão vendo, o que que eu fiz? Eu peguei a chapa reta, coloquei, usei as próprias linhas do carro para fazer isso. Coloquei ela aqui, ó, apertei com duas chavinhas, dois alicatezinhos de jacaré e bati e vim batendo até ela fazer essa curva, acompanhando aí a curva original do carro, né? Aí depois, para fazer essa parte aqui, que foi o seguinte, eu prendi novamente aqui, usando um macaco jacaré, e aí sentei o martelo nele, até ele começar a entortar. Depois que ele começou a dar uma entortada, eu ainda entortei um pouco ele com a mão, e sentei o martelo. Vocês estão vendo que tem bastante marca de martelo aí, né? Que depois vai ser tudo tapado com massa, né? Então não preciso me preocupar em ter um acabamento perfeito nesse momento. Aí, acabei chegando aí quase no vinco perfeito aí. Agora eu só preciso soldar e ajustar para ficar acompanhando aí a linha original do carro. Aí então a peça que eu mostrei para vocês moldando antes, já está aqui soldada. Fiz alguns pontinhos, teve alguns pequenos furinhos, mas aqui depois eu vi uma camadinha fina de massa, então não tem problema. Aqui depois vem uma polaina também. Então, como eu falei para vocês, eu estou começando por essas partes justamente porque são partes que não precisam de um acabamento perfeito. Quando for fazer as portas, por exemplo, aqui ó, aqui sim, aqui na verdade aqui até que não, porque não, aqui vai também vai uma, aqui vai um cromado aqui ó. Já aqui, que é uma parte visível, aqui sim, aqui eu vou ter que fazer o mais caprichado possível para não ficar visível na pintura depois. Então aqui eu já soldei. Por que que eu fiz? Eu podia ter feito uma chapa inteira aqui, podia, mas ia ser muito mais complicado de moldar. Então eu fiz primeiro essa curva aqui, que eu considero a parte mais difícil. Aí depois eu vou emendar outra chapinha aqui para fazer essa parte aqui, tá? E depois eu vou vir e vou soldar um Lzinho em toda essa extensão aqui. Mas aos pouquinhos aí, galera, ó, a gente tá chegando no objetivo. Continuando, pessoal, a última coisa que eu mostrei pra vocês foi essa pecinha aqui, né, que eu tinha fabricado ela e soldado aqui. Depois eu acabei já vindo pra essa parte, acabei não mostrando pra vocês. Aqui eu fiz essa pecinha aqui, moldei essa pecinha nos mesmos conformes que eu fiz aquela ali. E já cortei aqui, ela vai encaixar aqui. Eu tô só fazendo os últimos ajustes agora para ela encaixar e soldar. A ideia antes era trocar toda essa seção aqui, porém essa parte de cima aqui ela tá boa, então eu preferi manter ela, vai facilitar um pouquinho o serviço. Então agora eu vou só ajeitar algumas rebarbinhas nela ali e soldar essa peça aqui. Depois feito isso, a gente vai vir para essa parte de cima aqui, ó, que é aquele Lzinho que eu mostrei para vocês. Tá aí a peça ajustada no lugar. Novamente eu tive uma deficiência na hora de cortar aqui cortar a junção aqui, me passei de novo. Já é a segunda vez que acontece, tinha acontecido aqui antes também, ó. E aí me passei de novo e cortei um pouquinho mais do que eu deveria. Aqui então o que eu vou fazer? Eu vou soldar todo esse canto aqui, até mais ou menos aqui assim. Depois aqui ainda preciso rebater um pouquinho para entrar um pouquinho mais para dentro, só para ele terminar de alinhar ali, ó. Aqui depois eu vou cortar para deixar eles alinhados. E depois que eu talvez tenha que fazer, colocar uma chapinha aqui, cortar um pouquinho mais e colocar uma chapinha aqui para poder compensar esse vão que ficou. Mas olha, até que ficou bom. Para quem nunca tinha feito isso na vida, até que tá ficando interessante. Então agora vamos soldar essa parte aqui e ver como é que vai ficar. Algumas horas de trabalho depois, tá aí então o resultado, galera. Falta agora fazer a parte de dentro aqui, mas aqui vocês podem ver aí como é que ficou. Tá seguindo bem ali, ó, a linha da porta. A solda, em alguns pontos ficaram melhor, outros ficaram mais ou menos, ó, vocês veem que tem alguns pequenos furinhos ainda. Mas como eu falei pra vocês, aqui depois vai vir uma camadinha fina de massa. Por dentro ainda vou passar um KPO para poder vedar bem essa solda aqui. Vai ser pintado, vai ser feito um tratamento, então... Aqui também é uma parte que vai depois uma... Aqui ó, vou mostrar pra vocês até. Ela vem esse acabamento aqui ó. Eu até testei o encaixe dele ó. Então vem esse acabamento, então ele esconde tudo.
Com exceção dessa parte aqui, que essa parte aqui deu um acabamento um pouquinho melhorzinho. Mas aí vocês podem ver. Então agora o próximo passo vai ser fazer esta partezinha aqui de dentro. Fazer toda essa voltinha aqui, que vai vir até aqui. Colocar mais um remendo nesse pedaço aqui. Depois eu tenho que terminar aquela parte ali que eu tinha começado e acabei não terminando por causa da chapa grossa, né? Agora que eu tô com a chapa 09 dá pra fazer. Depois feito isso, essa parte tá encerrada e eu vou começar a fazer daí a pintura do assoalho. Aí então galera, se liguem no resultado aí. Tô bastante feliz. É claro que tá longe de estar perfeito, mas eu não tô buscando perfeição. Até porque até um mês atrás eu nem sabia o que era uma máquina de solda MIG. E claro, vocês estão vendo que tem um furinho aqui, eu não consegui dar acabamento porque a minha esmerilhadeira não entra aqui, eu vou ter que dar um acabamento manual. Mas se liguem. Lembrem como tava isso aqui, né? Isso aqui tava tapado de solda, então eu consegui fazer uma peça inteiriça. Só aqui, ó, eu precisei fazer pequenos talhos para poder moldar a chapa, mas olhem só, ela acompanha totalmente a linha do carro aí, ó. E eu, para poder fazer essa dobradura, eu fiz o mesmo esquema que eu fiz esse pedaço de baixo aqui, ó, essa aqui, ó. Eu coloquei lá na morsa com as duas cantoneiras, bati com o martelo até fazer o Lzinho. Depois eu vim aqui, vim trabalhando ela, vim cortando, vim moldando até chegar nesse resultado aí. Acabei de fazer a solda aí. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um pedaço de metal aqui. Eu vou usar, para fazer esse pedaço, eu vou usar aquela chapa de 1,5. Depois eu vou vir com o martelo e vou vir batendo aqui para dobrar essa partezinha de cima. E aqui tá encerrado o serviço. Ah, aliás, falta fazer a parte lá de trás, né? Mas daí essa parte eu vou deixar para fazer num outro dia, vai ficar para um outro vídeo. Agora já é noite já, tô trabalhando já faz algumas horinhas aí. Então eu queria ter mostrado o passo a passo para vocês, mas infelizmente aí na correria do trabalho aí, querendo terminar logo, ó, acabei deixando passar. Mas é isso aí, se vocês tiverem alguma dúvida pode deixar nos comentários aí. Agora então eu vou cortar a chapinha grossa para poder soldar aqui e finalizar hoje, tentar pelo menos finalizar essa parte aí. Aí galera, soldei a chapinha que faltava aqui. Aqui consegui dar uma soldinha bem mais uniforme, porque era uma chapinha mais grossa. E agora vem o grande finale, que é rebater essa resto da chapinha aqui, para ela nivelar igual o outro lado lá. E aqui esse lado tá 95% pronto. E aí vai ficar faltando só aquela parte de dentro ali, que vai ficar para um próximo dia. Tá, então o resultado final. Longe de ficar perfeito, mas para quem nunca trabalhou com metal na vida, nunca trabalhou com solda, eu tô bem satisfeito aí com o que eu fiz, com o que eu consegui fazer nesses 4 dias de trabalho aí. Agora já é noite, já deve ser umas 10h30 já. Passei o dia todo na função aí, mas consegui terminar. Agora o próximo passo é dar acabamento aqui. Tudo aqui vai receber uma camadinha fina de massa poliéster. Aqui nesse cantinho ainda preciso dar um acabamento melhor, porque aqui a esmerilhadeira não entra. Aqui embaixo ficou tudo certinho, só passar uma camadinha fina de massa também. E aí só ficou faltando mesmo aquela partezinha de trás aqui, que eu vou deixar para fazer num outro dia, que por hoje chega. Trabalho encerrado por hoje, tô aí todo sujo, cansado pra caramba. Foram aí 4 dias, se eu não me engano, de trabalho. Foi bastante cansativo aí, tive um acidentezinho, quase perdi metade do dedo aí, mas tudo tranquilo. Consegui alcançar um resultado satisfatório aí. E vamos continuar aí com a restauração da Starline. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Se gostou desse vídeo, não esquece aí de clicar no gostei. E fique ligados aí, que em breve vai vir mais vídeos aí da restauração da Starline. Valeu galera, até o próximo vídeo.